E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Kaique, eu sou aluno do Instituto Federal de São Paulo, no curso de ADS, e hoje eu vou estar trazendo um tema aqui que é Programe para uma interface e não para uma implementação. Então, antes de irmos direto ao ponto, eu quero estar mostrando aqui a minha interface e a minha classe apenas para exemplo. Então, aqui na minha interface eu tenho os métodos declarados sem um corpo. Eu não posso estar implementando o corpo desses métodos aqui na interface. E aqui eu tenho a minha classe com os três métodos então declarados, que por obrigatoriedade desse contrato eu preciso estar implementando eles na classe, com a lógica aqui, com a lógica de negócio aqui, com o que esse método vai fazer aqui na classe específica. Tá, então agora, por que de programar para uma interface e não para uma implementação? Então, eu tenho umas imagens aqui para poder estar exemplificando, que eu peguei da internet. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Que a gente tem uma empresa ou um banco, qualquer coisa assim do gênero, que eu vou precisar ter um funcionário e nele ali as suas especializações. Então aqui eu tenho uma classe funcionário mais genérica e as classes mais especializadas, diretor, secretário, gerente, engenheiro. Então essas classes estão herdando funcionário, estão sendo as classes filhas. Então vamos lá. O que acontece aqui? Vamos imaginar que eu precisaria de uma autenticação, por exemplo, para estar acessando uma parte do sistema específica que somente o gerente ou o diretor teria acesso. Então, para isso, eu teria que estar fazendo um método de autenticação e estar implementando ele nessas classes que eu quero que eu autentifique. Na segunda imagem aqui, eu fiz isso, então. Eu criei uma classe, para mim não ter que estar fazendo um método para cada classe, um método para secretário, engenheiro, gerente, diretor. Então eu criei uma classe de funcionário autenticável, herdando o funcionário, e diretor e gerente herdando esse funcionário autenticável, para estar implementando esses métodos de autenticação. Então até aqui tudo bem, beleza, resolveu o meu problema. Porém, vamos imaginar que teríamos, sei lá, entidades externas ao sistema, outras classes a se adicionar que teriam que estar autenticando, porém que não são um funcionário. Vamos pensar, por exemplo, num cliente. Um cliente ele não é um funcionário. Então, como eu vou estar fazendo para ele estar autenticando? Eu teria que estar criando uma nova classe, uma nova herança, teria que estar fazendo um acoplamento de classes, que isso não vem ser interessante aqui para o meu código. Então vamos imaginar aqui como eu vou estar utilizando esse cliente, como esse cliente vai herdar essa classe de autenticável, sendo que ele não é um funcionário. Eu teria uma herança aí desnecessária, uma herança errada. Né? Eu não posso estar fazendo um cliente ser um funcionário. Então aqui com a terceira imagem, a gente vê como a gente vai solucionar isso utilizando então a interface. O que acontece aqui? Então eu faço uma interface com autenticável, que ela entra no lugar daquele meu funcionário autenticável, que era uma classe herdando funcionário então. Aqui eu tenho uma classe mais, eu tenho uma entidade mais genérica, que é a interface, como eu disse antes. E eu faço então diretor e gerente implementar nessa classe. Que assim, tanto engenheiro, secretário quanto os outras classes, outras entidades que herdam funcionário, não precisam estar implementando esse método de autenticação, sendo que eles não têm para essa parte específica. Então, o meu diretor e o meu gerente, eles estão implementando a interface e dessa forma eu obrigo na minha classe diretor e gerente a ter esse método de autenticação. A minha entidade externa, que é o cliente, ela não é um funcionário, ela simplesmente implementa essa interface, sendo obrigatório ter um método de autenticação, sem estar fazendo esse acoplamento de classe, sem eu estar tendo essa herança incorreta aí, que seria o cliente. Então, com isso, dá para entender mais ou menos a vantagem de eu estar utilizando, então, programando para uma interface e não só para uma implementação, que seria uma classe concreta, por exemplo, com os métodos. E agora a questão de vantagens, quais seriam as vantagens e desvantagens do porquê tá programando para uma interface? Primeiro, justamente evitar o acoplamento de classes, que é uma questão de manutenção.
Se eu tenho muitas classes ali acopladas, muitas classes herdando métodos de outras, eu vou ter uma dificuldade em estar dando manutenção nesse código. Eu vou ter uma relação muito maior de classes, de entidades, que eu vou ter que estar mexendo, analisando e alterando o código. Fazendo assim, então, tendo uma interface, eu consigo estar implementando essa interface e mexendo na classe propriamente dita. Na classe onde eu quero dar manutenção, na classe onde eu vou validar esse problema. Outra vantagem é uma liberdade que você pode ter também nos métodos, porque a interface ela diz que você tem que implementar esses métodos, porém em termos de testes eu poderia estar deixando o método mais específico, eu poderia estar colocando um object, por exemplo, para estar podendo ter um retorno ou estar testando uma parte específica do meu código. Essa é uma vantagem que a minha classe, esse padrão me dá. Que é uma outra coisa também que se pode ser dita, um padrão de negócio, um padrão de regras. Eu colocando uma interface e implementando ela, eu digo quais métodos aquela classe tem que ter. Se você vai implementar essa classe, você vai assinar esse contrato, então eu estou te dizendo quais métodos você obrigatoriamente tem que estar implementando. Então isso cria um padrão de projeto. Vários programadores aí, eles têm esse padrão, eles sabem que ele implementando essa interface, eles têm que cumprir com esse contrato. Então isso meio que engloba tudo e deixa mais organizado de se ver. Bom, acredito que uma desvantagem seja na implementação propriamente dita, porque ao você assinar esse contrato, é obrigatório declarar todos os métodos, implementar todos os métodos. E vamos supor que esse método 3 nessa classe exemplo eu não iria estar utilizando, mas por eu estar implementando, eu sou obrigado a colocar ele aqui. Então essa é a única desvantagem, eu gero uma dependência disso, eu acabo poluindo a minha classe exemplo, né, com esse método que eu não vou estar utilizando, certo? E então essa é a grande questão de se estar implementando para uma interface. Eu crio esse padrão de projeto, onde eu consigo estar visualizando melhor. E é obrigatório implementar uma interface? Não, depende muito da sua aplicação, depende de como isso vai estar sendo dividido. É muito mais fácil, é um método muito melhor, muito mais organizado de você estar gerindo, porque você não tem ali aquele acoplamento, aquele monte de classes se interligando sem uma necessidade. E é basicamente isso, certo? Então agradeço aí, vou ficando por aqui e até a próxima.